sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o segundo capítulo da fase 2 do livro Renúncia. Mas, como sempre, eu peço seu apoio para o canal, para você curtir, comentar, compartilhar e, se ainda não for inscrito, se inscreva. Isso me ajuda muito e me faz ter ânimo para continuar gravando esses áudios para vocês, ok? Se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode clicar no botãozinho Valeu, pode também se tornar um membro ou dar uma olhadinha no box de descrição. Lá você também vai encontrar outras formas de colaborar comigo. Também quero agradecer a cada um de vocês que é inscrito e que sempre deixa um comentário carinhoso para mim. Isso me deixa muito feliz. Então, minha gratidão a cada um de vocês. Dados os recados, então, vamos para o capítulo. Novamente em Paris. Madalena Villamil acolheu o alvitre do velho sacerdote, entre cismas e esperanças. Desejava sinceramente poder um dia abraçar os Davenport. Nunca renunciara ao propósito de ouvir algum sobrevivente do naufrágio em que, segundo a carta de Blois, perdera o esposo amado. Os anos haviam corrido entre esforços angustiosos, mas nunca se lhe apagara na mente a figura de Jacques com a sua generosidade paternal. Às vezes, conjecturava que o carinhoso benfeitor de Blois também já houvera falecido. Ainda assim, seria sempre possível encontrar Susana ou algum dos irmãos de Cirilo no Connecticut. Ao demais, sentia-se cansada e doente. Não seria prudente aproximar Alcione dos parentes? Temia morrer deixando a filha sem parentes próximos que lhe valessem pelo futuro. Em tempo, alimentara a esperança de um casamento feliz. Mas agora estava certa de que esse problema, na vida da jovem, era muito mais complexo do que poderia supor. Se a morte lhe sobreviesse, poderia contar com a afeição sincera de Padre Damiano, mas também notava que o velho amigo ia se curvando para a terra, devagarinho, ao peso do intenso trabalho junto das almas. Quanto ao filhinho adotivo, não podia presumir nem esperar dele outra coisa que não fosse preocupações e trabalhos ásperos. Alcione não poderia esperar de Rob o concurso necessário no porvir. Antes, pelo contrário, ele é que não poderia prescindir do seu arrimo fraternal. E nada obstante, a esposa de Cirilo sentia-se sem coragem para aderir ao projeto. Compreendia as vantagens e o acerto da empresa, mas sentia-se ao mesmo tempo exausta de forças para tentar a jornada penosa. Não hesitaria se a viagem estivesse definitivamente decidida e traçada em seus detalhes. Entretanto, a permanência em Paris, antes da resolução definitiva, infirmava-lhe o ânimo. A capital francesa regurgitava de recordações doces e amargas para o seu espírito sensível. Rever os lugares onde conhecera a inolvidável ventura da mocidade não significaria abeirar-se do túmulo dos mais lindos sonhos e chorar para sempre? E enquanto ela assim relutava, Damiano intervinha solícito, valendo-se das ocasiões em que se encontravam a sós. Reconheço quão amargurosas são as tuas expectativas, mas penso que a felicidade de Alcione e as necessidades de Robin justificam teu sacrifício. Creio que o ambiente de Ávila já proporcionou às duas crianças o máximo de experiência, e chegados a este ponto, nutro os meus receios pelo sobrinho. Alcione nos deu vigoroso exemplo de fé e sacrifício, recusando-se os planos de rapaz impetuoso, sacrificado na sua vocação. Mas não será o caso de auxiliarmos agora a generosa menina, prodigalizando-lhe um bálsamo ao coração dilacerado? É que, não obstante o bom senso e a grandeza da alma, ela deve ter o coração repleto de amor. Isso é inegável.
Considero crueldade expô-la diariamente ao exame de sua chaga. Em cada pormenor da igreja, como em cada paisagem de Ávila, seus olhos carinhosos hão de ver a figura do amor torturado e insatisfeito. Por outro lado, pressinto em meu sobrinho manifesta incapacidade de renúncia. A meu ver, ele deu tréguas ao problema, sem o quitar no coração. Quando menos esperarmos, voltará ao assunto com argumentos novos. Não julgas que mais convém prevenir subtraindo Alcione às tentações? Confio bastante nela, na sua conduta irrepreensível, mas imagino que a medida lhe beneficiará o espírito impressionável. Vossa opinião é respeitável, Padre Damiano, mas por mim, penso que Paris fica demasiado longe. E contudo, a mudança para outra região espanhola pouco adiantaria. Com referência ao caso de meu sobrinho, ele encontraria logo qualquer pretexto para continuar junto de Alcione, e no que diz com a viagem à América do Norte, à França ou à Inglaterra, somente nos oferecem facilidades. Tendes razão, acentuou a filha de Dom Inácio convicta. Pois reflitamos no caso, concluía o velho sacerdote, certos de que nas feridas do amor a distância sempre foi remédio de benéficas reações. A esposa de Cirilo passou a considerar a conveniência da iniciativa, comunicando à filha os seus projetos. Alcione exultou de alegria. O ambiente acanhado de Ávila feria-lhe o coração. Os comentários maliciosos apoquentavam-na. Todavia, ao revelar-se jubilosa, não se referiu a tais coisas, alegando apenas a esperançosa perspectiva de melhor saúde para sua mãe e para a educação de Rob. Ante a opinião da jovem, Madalena ganhou novo ânimo. As primeiras providências foram dadas, com grande espanto de Padre Carlos. Enquanto Damiano comunicava para Paris a deliberação de partir, a filha de Dom Inácio vendia a chácara aos Estigarribias. Realizou o negócio sem preocupações e sem mágoas, mesmo porque seus velhos amigos Dolores e João de Deus haviam partido para a colônia, com certas vantagens materiais, de acordo com os patrões. Quanto ao mais, Ávila não lhe oferecia motivo às saudades acerbas. Amparada nas esperanças da filha, estava resolvida a partir, ainda que tivesse de enfrentar maiores dificuldades na capital francesa. Enquanto permanecia irresoluta, Alcione incumbira-se de lhe dissipar os últimos receios. Não lhes faltaria trabalho nas cidades grandes. A costura era serviço remunerativo em qualquer parte. Além disso, Rob teria ensejo de prosseguir mais firmemente na música. Padre Damiano assevera não ser impossível conseguir serviço pago ao seu violino, em alguma igreja. Nesse caso, Madalena animava-se, chegando a esperar com visível satisfação o dia da partida. Clenaghan, no entanto, mantinha-se em atitude reservada. O tutor lhe confiara à igreja de São Vicente com severas recomendações. Fizera-lhe sentir maiormente o quadro de responsabilidades que o cercavam e induzia-o a manter o espírito de renúncia e sacrifício no coração, qual fogo sagrado da sua tarefa. Carlos, porém, parecia alheio aos exercícios religiosos. Alcione era sua preocupação máxima. Inúmeras vezes buscava-lhe a companhia carinhosa para aliviar o coração, mas encontrava sempre a expressiva nobreza da sua alma cristã, adjurando-o a consumir-se inteiramente pelo dever bem cumprido, em face do eterno. Na véspera da separação que o deixaria mergulhado em saudades angustiosas, buscou-a de maneira a lhe falar intimamente, antes de se apartarem definitivamente. Depois de longas considerações afetivas, com que traduzia as penas íntimas do coração, assim falou. Não sei se poderei suportar para sempre o cativeiro em que me encontro.
Sou um pássaro engaiolado, ansioso de liberdade. Somos escravos do Cristo, atalhou ela resignada. Farei o possível por viver em observância às verdades que me ensinaste, mas se um dia for compelido a modificar meu roteiro, irei buscar-te na França ou na América, a fim de construirmos o castelo de nossa aventura. Muitíssimo emocionada, Alcione advertiu. Espero que nunca interfiras no que Deus organizou, ainda que se destacasse as razões mais poderosas, porque acima de tudo, Carlos, suponho que deveremos aguardar nossa aventura entre as luzes do céu. O pupilo de Damiano calou-se, e a palestra prosseguiu entre juras e compromissos afetuosos. No dia seguinte, pela manhã, as últimas despedidas lhe provocaram lágrimas copiosas. Abraçou o velho tio comovidamente, dirigindo a todos palavras de reconhecimento e amor, com os votos sinceros de feliz jornada. Alcione estava sufocada. O dever falava-lhe fortemente ao espírito, mas a separação doía-lhe nas fibras mais recônditas. No último instante, as lágrimas lhe saltaram dos olhos. Damiano dava mostras de forte emoção. A senhora Villamil permanecia recolhida em si mesma. Apenas Robbie mostrava enorme alegria pela novidade da excursão e quase maravilhado com as suas roupas novas. Um velho companheiro de lutas, que se conservava ao lado de Clenningham, abraçou os viajantes e, reconhecendo a comoção do antigo sacerdote, falou sensibilizado. Padre Damiano, não nos conformamos com a sua partida, não somente pela falta de sua palavra animadora, como também porque não acreditamos que se esqueça de Ávila, onde residiu e trabalhou longos anos. Sim, meu amigo, respondeu o interpelado sem hesitação. Sem dúvida que não poderei alijar as confortadoras lembranças da igreja de São Vicente e das pessoas queridas que aqui ficam. Mas, por outro lado, não há esquecer que em toda parte servimos ao Senhor. Cada qual fazia por se mostrar mais esperançado e confiante no futuro. Novos adeuses, últimos abraços, e o carro esperançoso partiu aos solavancos e ao trote dos animais pelo caminho empedrado e poeirento. A viagem em direção ao litoral de Galiza não foi muito fácil. Entretanto, com alguns dias de penosa jornada, a pequena caravana atingia Vigo, de onde uma embarcação holandesa a conduziria ao porto de Havre. Madalena Villamil conservava-se melancólica, presa de recordações dolorosas da França. Damiano a todos encorajava, formulando vastos projetos de futuro. Não seria difícil seguir de Paris para a América, mais tarde ou mais cedo, e essa promessa entretinha e exaltava o otimismo geral. Para distrair Alcione e Robbie, o velho amigo descrevia a beleza dos sítios mais atraentes da capital francesa, falando com entusiasmo da suntuosidade dos templos e dos passeios pitorescos pelas águas do Sena. Madalena ouvia-o atenta, identificando os sítios de suas venturosas excursões em companhia do marido, e parecia perder-se num abismo insondável de saudades ansiosas e lindas recordações. Afinal, chegaram a Paris, depois de longo tempo e de experimentarem os maiores incômodos na viagem. O padre Amâncio Malouzek, da confraria dos Agostinhos e companheiro dedicado de Damiano, esperava-os solícito. Segundo a notícia enviada de Ávila, prepararam uma casa modesta no burgo de São Marcelo para Madalena e os seus, reservando um apartamento no presbitério de São Jacques para o velho amigo de muitos anos. A filha de Dom Inácio, da caleça em que se encontravam em trânsito, reparava com admiração as ruas e praças do seu conhecimento. Luís XIV reinava ainda, e a cidade atestava uma administração vigilante e cuidadosa.
Depois de atravessar o burgo de São Vítor, a viatura penetrava o de São Marcelo e parava ao lado da modesta casinha. Desceram todos, enquanto o padre Amâncio, muito gentil, oferecia a singela residência. A filha de Dom Inácio experimentava enorme estranheza pela mudança brusca de ambiente. Procurou, porém, adaptar-se à nova situação, insistindo pela nota das despesas. Fez questão de pagar tudo, embora Damiano e o amigo fizessem o possível por evitar o feito. Somente mais tarde, o velho sacerdote retirou-se para São Jacques, quando a organização de todos os projetos tranquilizara Madalena e os seus. Alcione não conseguia dissimular a surpresa que lhe causava a extensão de Paris, com as suas expressões de vida intensa. No íntimo, rogava a Deus que lhe fortalecesse o espírito para os trabalhos que lhe estivessem ali reservados, pronta para a execução dos seus deveres. A primeira necessidade dos Villamil foi atendida daí a 2 dias. Padre Amâncio lhe angariou ótima serva, uma velhinha desamparada e dona de nobres sentimentos. Luísa captou logo as simpatias de Madalena e da filha. Há muito que ela se via quase em abandono. As famílias abastadas recusavam os serviços de gente mais idosa, e a sua situação era das mais precárias. Tal circunstância aproximou-a mais fortemente da nova patroa, constituindo valioso arrimo para a esposa de Cirilo, que necessitava incrementar o próprio trabalho remunerado para atender aos gastos domésticos. Prementes dificuldades, no entanto, esperavam a filha de Dom Inácio, que a breve trecho se encontrou em maiores apuros. Nem sequer pudera sair à via pública, a fim de visitar o túmulo dos pais, como tanto desejava. A mudança de meio trouxera-lhe a revivência da enfermidade dos pés, com caráter agudíssimo. Padre Damiano, por inexplicáveis circunstâncias, também adoecera em casa do colega, em São Jacques. Alcione, depois de atender aos encargos caseiros, ia todos os dias de um a outro bairro, grandemente preocupada com os 2 enfermos. Em casa, tomava as lições do irmão adotivo. Buscava praticar o francês em longas conversações com Luísa e cuidava com infinitos desvelos das melhoras da genitora. Esta, muito impressionada com a invasão dos reduzidos recursos que trouxera de Ávila, procurava instruir a filhinha para que a obtenção de trabalho em Paris lhe fosse facilitada. Em vão, enviou-a em procura de Colette e de outras amizades dos tempos idos. Madalena tinha a impressão de que forças impiedosas haviam varrido todos os traços parisienses em que concentrava as suas lembranças cariciosas. Alcione, apesar da fé que lhe fortalecia o coração, permanecia igualmente preocupada. Era indispensável atender ao tratamento materno, cuidar dos pagamentos à serva, prover as necessidades de Rob. Em suas visitas a Damiano, abstinha-se de lhe confiar as graves inquietações. O velho sacerdote, contraindo inesperadamente a implacável moléstia dos pulmões, definhava dia a dia. A jovem, porém, criou coragem e solicitou o socorro do padre Amâncio, a fim de lhe angariar algum trabalho. Costurava, bordava, ensinava música e talvez não fosse difícil obter colocação em alguma oficina honesta ou em casas abastadas. O novo amigo dos Villamil pôs-se em campo. Antiga costureira, nas vizinhanças da Ponte de São Miguel, autorizou o padre Amâncio a lhe mandar a candidata para lhe conhecer as habilitações. Alcione apressou-se. Madame Paulette, que mascarava os péssimos costumes com atitudes beatas, não gostou do seu porte nobre e da sua conduta. Era demasiado pura e simples para servir-lhe aos propósitos obnóxios. Após observá-la meticulosamente,
A costureira esboçou um gesto significativo e sentenciou: lamento bastante, mas não é possível utilizar seus serviços, por enquanto. Por que, madame? Perguntou a filha de Madalena com inflexão de tristeza, por ver aniquilada sua esperança. A interlocutora procurou ocultar os verdadeiros sentimentos, acentuando: sua dificuldade de pronúncia não satisfaz as exigências da freguesia. Mas poderei costurar sem inconveniente e, com o tempo, creio poder satisfazê-la no referente à linguagem. Não posso, disse a outra inflexível. A clientela de bom gosto exige muitos recursos verbais. Alcione, muito humilde, deixando transparecer grande amargura na voz, insistiu: Madame Paulette, certamente a senhora está com razão. Entretanto, ousaria apelar para sua bondade. Tenho muita necessidade de trabalho. Minha mãe está gravemente enferma e, além disso, todas as despesas da casa correm por minha conta. Se a senhora pudesse admitir-me em sua oficina de costura, pode crer que praticaria uma ação caridosa e justa, com o nosso eterno reconhecimento. Quem sabe terá outro serviço de que me possa ocupar honestamente em sua casa. Sem conhecimentos em Paris, estamos em luta com os maiores obstáculos. Essas palavras, porém, embora denunciassem extrema aflição de uma filha carinhosa, não produziram efeito. Madame Paulette, com expressão algo irônica, voltou a dizer: infelizmente não estou em condições de atendê-la, mas, minha menina, não será só a costura que lhe poderá valer. Há muitas mulheres da sua idade ganhando uma vida em Paris, com menos esforços. Enquanto Alcione, surpreendida com a insinuação tão ingrata, sentia-se impossibilitada de responder, a interlocutora concluía impiedosamente: com seus modos simples e com a sua juventude não seria difícil. Alcione sufocou as lágrimas dentro do peito e despediu-se. Atordoada com o burburinho das ruas, voltou à casa, submersa em graves cogitações. Madame Paulette fora cruel, mas cumpria colocá-la em sua posição e esquecê-la. Compreendia a inutilidade de se entregar a lamentações estéreis. Certo, Deus não lhe havia concedido as claridades divinas da fé para as horas tranquilas da existência. Seu coração detinha o propósito sagrado a fim de aprender a nortear-se para o mais alto, ainda que desabassem as mais violentas tempestades. Esse pensamento tranquilizou-a. Não acreditava em Jesus como Salvador distante, sim como Mestre amado, presente em espírito às lições dos discípulos entre os sofrimentos e experiências do mundo. Sentia-se em momentos de testemunho. O Senhor não a esqueceria. De sua inesgotável bondade viriam recursos inesperados. Prosseguiria esforçando-se e estava certa de que a mão de Jesus viria em seu socorro. Engolfada em profundas meditações, entrou em casa, morta de cansaço. Tal como sucedera um dia a Madalena, Alcione também tivera necessidade de tranquilizar o espírito materno com palavras que disfarçassem as realidades amargas. De olhos esperançados, a esposa de Cirilo interrogou ansiosa: e o trabalho? Esboçando um sorriso de paz espiritual, a jovem acentuou: a oficina me admitirá por esses dias. A senhora Villamil deu um suspiro de alívio e murmurou: graças a Deus. Que me dizes de Madame Paulette? É pessoa respeitável? Pouco conversamos, mas ainda assim me pareceu pessoa muito estimável e digna. Ainda bem, exclamou a mãezinha, despreocupando-se. Meu maior receio provém de conhecer alguma coisa dos abusos parisienses. Nem todas as costureiras são criaturas dedicadas ao lar. Pode ficar tranquila, mamãe, declarou a jovem por desfazer os temores maternos. Em quaisquer circunstância, não esquecerei seus bons exemplos.
Madalena Villamil envolveu-a num olhar de carinho imenso, no qual transparecia a mágoa de não poder locomover-se e trabalhar. Mais comovida, falou depois de longa pausa. Conheço de experiência própria o que significa pleitear umas tantas coisas nesta Paris. Antes de nasceres, minha mãe esteve de cama longo tempo. As necessidades tornavam-se cada vez mais prementes e tive de sair à cata de recursos, com a diferença que eu rogava favores e tu pedes trabalho. Em voz pausada, entrou a relatar velhas reminiscências, pintando ao vivo o quadro das falsas amigas de Dona Margarida, quando lhe atiraram no rosto certas observações ingratas e implacáveis. Quando terminou, chorava copiosamente, mas Alcione tomou-lhe o rosto entre as mãos e beijou-a com um enternecimento, dizendo-lhe: Esqueçamos, mãezinha, por que recordar coisas tristes? Deus não esquece os seus filhos. Certo que não nos faltará recurso e amparo. Breve estarei trabalhando, com vencimentos que nos satisfaçam as necessidades. Além disso, Padre Damiano, logo que melhore, arranjará serviço musical para Rob na igreja. Depois a senhora melhorará e conseguiremos bordados para fazer em casa. Não é verdade que temos um mundo de boas esperanças à nossa frente? A enferma pareceu adquirir nova expressão de bom ânimo. Teu otimismo é contagioso, murmurou mais tranquila. No entanto, com referência ao padre Damiano, tenho triste nova a dar-te. O reverendo Amâncio esteve aqui, na tua ausência, para certificar-nos do seu estado. O médico já perdeu as esperanças, pois afirma que o velho amigo está tísico e terá poucos meses de vida. A moça ouvia os informes sem dissimular a dor que lhe causavam. A genitora, porém, prosseguia em tom pesaroso. Um pormenor muito grave da situação, segundo informa Padre Amâncio, é que o nosso benfeitor não dispõe presentemente de qualquer recurso. Notei-o muito preocupado com a atual situação do virtuoso sacerdote, que, segundo alega, tem necessidade premente de efetuar certos gastos, entre os quais, por exemplo, os que decorrem da admissão de um servo, além da aquisição de vários utensílios de seu uso privado, já que terá de isolar-se, lá mesmo no presbitério, por ser portador de mal contagioso. Então o padre Malouzek não pode auxiliá-lo nisso? Perguntou Alcione, compungida e aflita. Notei-o pouco disposto a fazê-lo. E que lhe disse a senhora? Fiz-lhe ver que nossas necessidades também eram duras nesses 6 meses sem trabalho, mas ainda assim que esta casinha está à disposição do enfermo. Minha declaração desconcertou-lhe um tanto o espírito prático. Todavia, tenho preocupações muito justas. Providenciaremos para obter o dinheiro, anunciou a moça resoluta. Como? Perguntou Madalena, assaz impressionada. Se precisamos no mínimo de 200 a 300 francos para atender as despesas de instalação do doente em pequeno pavilhão separado. Estou certa de que não nos faltará a soma precisa, confirmou a jovem. Amanhã cedo irei encorajá-lo e tratar do assunto. Com os nossos sofrimentos atuais, acrescentou Madalena, creio que fica liquidado o projeto de viagem à América. Não diga tal, mamãe. Nas noites mais escuras, a esperança é um raio mais forte. A palestra continuou entre motivos de mútuas consolações. O capítulo continua no próximo áudio. Até lá!